Fala galera, hoje nós vamos falar sobre os comitês de bacia hidrográfica, que é um dos integrantes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos aqui no país. A gente já viu um dos integrantes, que é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e agora a gente vai ver o Comitê de Bacia Hidrográfica. Os comitês de bacia hidrográfica terão como área de atuação a totalidade de uma bacia hidrográfica, subbacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia ou de tributário desse tributário, ou grupo de bacias ou subbacias hidrográficas contíguas. A instituição de comitês de bacia hidrográfica em rios de domínio da União será efetivada por ato de Presidente da República. Então vamos lá. Compete aos comitês de bacia hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação, promover debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes. Arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Aprovar o plano de recursos hídricos da bacia. Acompanhar a execução do plano de recursos hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. Propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos de acordo com os domínios destes. Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados. Aprovar o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Autorizar a aplicação fora da respectiva bacia hidrográfica dos recursos arrecadados com a cobrança pelos usos de recursos hídricos em montantes que não excedam, tá, gente? Aqui tá errado, que não excedam o previsto no terceiro parágrafo do artigo 22, que é 15%. Estabelecer critérios e promover o rateio de custos das obras de uso múltiplo de interesse comum ou coletivo. Então vamos lá, a gente acabou de ver as competências do Comitê de Bacia Hidrográfica, que é promover debate relacionado a recursos hídricos, arbitrar em primeira instância administrativa conflitos, aprovar o plano de recursos hídricos da bacia, enquanto ela também faz isenção, propõe ao Conselho Nacional isenção da obrigatoriedade de outorga, estabelece mecanismos de cobranças, estabelece critérios para rateio de custos de obras e basicamente são esses os mais importantes, gente. Vamos lá. Agora a gente vai ver os comitês de bacias hidrográficas, a gente volta aqui no parágrafo único daqui a pouco. Os comitês de bacia hidrográfica são compostos por representantes da União, dos estados e do Distrito Federal, dos municípios, dos usuários e das entidades civis, com atuação comprovada na bacia. O parágrafo único diz que, das decisões dos comitês de bacia hidrográfica, caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com sua esfera de competência. Vamos lá, gente. Continuando. Ou seja, só para ter uma ideia de como funciona, ao que parece, se tem conflitos relacionados a recursos hídricos em primeira instância administrativa, vai para o Comitê de Bacia Hidrográfica. Para recorrer a uma decisão das decisões do Comitê da Bacia Hidrográfica, cabe recurso ao Conselho Nacional ou ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Entendeu, pessoal? Mas vamos lá. Parágrafo 1. O número de representantes de cada setor mencionado nesse artigo, que fala sobre os componentes do Comitê de Bacia Hidrográfica, esse número de representantes, bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos no regimento dos comitês, limitado à representação dos poderes executivos da União, Estado, Distrito Federal e municípios a metade do total de membros. Nos comitês de bacia hidrográfica de bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um representante do Ministério das Relações Exteriores. Continuando. Nos comitês de bacia hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam terras indígenas, deve-se incluir FUNAI,
representantes da FUNAI, das comunidades indígenas ali residentes. E parágrafo 4º, a participação da União nos comitês de bacia hidrográfica com área de atuação restrita a bacias de rios sob domínio estadual dar-se-á na forma estabelecida nos respectivos regimentos. E artigo 40. Os comitês de bacia hidrográfica serão dirigidos por um presidente e um secretário eleitos dentre os seus membros. Então vamos lá, gente. Para resumir, no final nós vamos fazer uma comparação que vai ajudar a gente a entender melhor a proporção do Conselho Nacional e dos comitês e das agências de água, que é o próximo integrante do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Mas hoje nós estamos falando do Comitê de Bacia Hidrográfica. A gente tem que saber que os integrantes têm integrantes da União, dos estados, dos municípios, dos usuários e das entidades civis. A gente tem que entender que caso a bacia seja fronteiriça, tem que ter um representante do Ministério das Relações Exteriores. Caso esteja em território indígena, tem que ter um representante da FUNAI e um representante da comunidade indígena. E, basicamente, o mais importante desse capítulo são as competências dos comitês, gente. E dessas competências, diria que aprovar o plano de recursos hídricos da bacia é muito essencial saber. Arbitrar em primeira instância conflitos é muito essencial saber. Debater e articular a atuação de entidades em questões relacionadas a recursos hídricos é importante, não diria que é igual aos outros. Existem outras aqui, outras situações a serem citadas, mas essa de recurso é importante também saber que teve uma decisão do comitê, cabe recurso ao Conselho Nacional ou ao Conselho Estadual, beleza? Vamos deixar para próximas aulas a comparação entre Conselho Nacional, Comitê de Bacia e Agência de Águas, beleza, gente? Mas por hoje é só. Eu estava pensando, ia ser legal vocês comentarem quais concursos vocês estão participando nos comentários, gente. Só citar, estou estudando para tal. E seria muito legal ver que o pessoal pipocando aí pelo Brasil afora. Se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal porque me ajuda outras pessoas. E é isso aí, galera. Vamos junto.